Como a gente viu, o lançamento do programa Brasil contra o Crime Organizado vai buscar fortalecer ações para desarticular as bases econômicas, operacionais e sociais dessas organizações criminosas em todo o território nacional. Mas isso vai ser suficiente? Eu converso agora com João Henrique Martins, que é cientista político especializado em políticas de controle do crime e consultor da Comissão Especial da PEC da Segurança na Câmara dos Deputados. Muito boa tarde. Já começo te perguntando, esse programa aposta fortemente na integração entre União, Estados e países vizinhos nesse combate ao crime organizado. Na prática, quais são os principais obstáculos para essa cooperação funcionar de forma eficiente? Boa tarde aos ouvintes, assinantes. Veja, há dois níveis de cooperação possíveis de serem feitas. Uma é a cooperação policial-judicial, que é sempre baseada em um processo, né? Se o processo foca uma quadrilha, um criminoso em si, é a autoridade policial ou a autoridade judicial que faz essa cooperação. Então, o que o governo precisa fazer é manter canais técnicos para que possam ser utilizados pelas polícias e pelo judiciário. Esse é o tipo de cooperação mais comum, mas ela é muito limitada, né? Porque ela depende de caso a caso, literalmente, porque a cooperação se dá em cima de um processo penal. Agora, existe a cooperação em nível de governança, que é a cooperação administrativa, que pode ser tratada entre países. Ela tem a ver com o controle da logística transnacional, né? Drogas, armas, contrabando, tráfico de pessoas, ocorre dentro de modais legais, portos, aeroportos, rodovias, que são operados pelos governos, pelas concessionárias. Então, há muita informação que pode ser produzida quando há acordos bilaterais focados naquilo que a gente pode chamar de cooperação administrativa na área de segurança, que não envolve necessariamente a polícia. Isso é muito eficiente. Seriam dois modais, a cooperação logística e a cooperação financeira, né? Tendo, de um lado, o Sistema Nacional monitorando uma espécie de não conformidades, toda vez que tem uma movimentação financeira estranha, um órgão policial ou de fiscalização deveria ser acionado, isso dentro do país ou entre países, né? E na logística da mesma forma, quando existe algum movimento de uma empresa ou de um setor que tenha alguma evidência que está sendo utilizado por uma rota de drogas e de tráfico de pessoas, de dinheiro em espécie e assim por diante. O governo afirma que ele pretende enfraquecer financeiramente as facções criminosas. Queria que você pudesse explicar como é hoje a estrutura de inteligência e de investigação no Brasil, se elas são suficientes para rastrear essa lavagem de dinheiro e esse patrimônio do crime organizado. Essa é uma ótima discussão que o Brasil precisa fazer, porque, veja, atinge exatamente esses dois níveis de cooperação que eu acabei de falar, né? Você tem a cooperação policial e judicial, ela é sempre uma cooperação focalizada. Então, você precisa ter um caso em que a autoridade policial ou a autoridade judiciária consiga identificar que tem uma movimentação, alguma evidência para solicitar a quebra de sigilo e iniciar o processo. Ele é sempre difícil de ser feito. Nós temos muitos exemplos e muitos cases de sucesso nesse sentido no Brasil, em especial na última década, se modernizou muito. Laboratórios de lavagem de dinheiro se popularizaram pelo país. Antes era algo muito restrito à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, porque tratava ali, por exemplo, de crimes de corrupção. Isso migrou para a atividade criminal. Então, você tem os GAECOS e as polícias civis que desenvolveram essa estrutura. É o suficiente? Não, porque falta esse segundo nível, um nível superior, que é de cooperação entre governos, né? A gente precisa discutir um marco legal que permita algum nível de controle dos fluxos de pagamentos, dos fluxos de dinheiro, onde o próprio sistema financeiro cria ali uma espécie de itens de não conformidades, red flags, e que permita evitar que o crime organizado consiga transferir recursos de maneira tão fáceis como ocorre hoje. Um bom exemplo disso são esses golpes eletrônicos que usam as contas, os chamados conteiros, né? Eles transferem o dinheiro em várias contas de laranjas, fazem isso com cadastro de milhares de pessoas, de CPFs que têm essas contas e que fica difícil o rastreamento. O próprio sistema financeiro nacional e as organizações financeiras teriam condição de criar uma espécie de controle administrativo antes de chegar no controle judicial. É isso que tem sido feito o mundo afora, para conseguir fazer um contraponto
a essa ânsia e esse volume de lavagem de dinheiro. Bem, o plano não trata desses aspectos nos 2 níveis de cooperação. Ele, pelo menos o que foi divulgado até agora, é um decreto onde ele estabelece a cooperação entre os vários órgãos federais nesse eixo específico da lavagem, o que é muito positivo, né? Diga-se de passagem. Essa criação de centros integrados e bases de cooperação internacional, como a gente tem visto aí durante esse processo, né, de apresentação do projeto, pode representar uma mudança real nesse combate às facções nas fronteiras ou tem um risco aí da gente ver apenas uma ação simbólica? Corremos muito esse risco, porque, de novo, né, o trabalho de cooperação não é simplesmente colocar as pessoas que estão dispostas a cooperar e fazer uma norma, um decreto, e ela é o suficiente. Precisa de muita liderança política, né? A experiência internacional demonstra isso. Você precisa de liderança. Essa liderança política é importante porque ela tem que mobilizar os atores certos, tanto dentro do Estado, a polícia, a área da fazenda, a área do transporte e logística, quanto fora, que é o setor privado, porque, de novo, né, insisto, o crime ele chegou a esse nível porque ele passou a utilizar as cadeias legais de logística e de estrutura financeira. Isso que deu capacidade de expansão para ele. Então, a gente precisa construir esses mecanismos de controle onde você fazer um centro integrado que não tenha mandato para fazer esse trabalho. Se for um centro integrado que atua apenas na esfera policial, ele sempre vai estar restrito aos casos. Então, ele necessariamente precisa construir modelos de controle do fluxo logístico, de monitoramento e controle, né? Não só transnacional, mas interestadual, porque mesmo o crime comum já tem uma conexão transnacional. Vou dar um exemplo que é do nosso dia a dia. O roubo de celular, em especial de celulares das marcas mais caras, eles se tornaram insumo para o fluxo transnacional de eletrônicos ilegais. Então, parte dos celulares que são roubados em São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília, eles vão para o continente africano serem vendidos em dólar, 4, 5 vezes o valor lá no varejo maior que aqui no Brasil. Bem, ele não é enviado por uma empresa de transporte ligada ao crime ou constituída pelo crime, né? Ele não é transportado por uma empresa aérea ou marítima, ele é transportado por empresas normais. Ora, ele está burlando a fiscalização, escondido, né? Ora, ele está se aproveitando da ausência de controle e de regulação desses modais. E é isso que transformou, por exemplo, o celular numa epidemia que boa parte da violência criminal que atinge a maioria das pessoas decorre disso. Então, a cooperação não pode ficar no discurso, não pode ficar no papel, ela tem que entrar no dia a dia da operação logística e financeira do país. Este é o grande desafio. Henrique... É sair do âmbito policial e entrar no âmbito econômico comercial, desculpa. Não, sem problema. Queria saber também, a partir do que foi apresentado pelo governo, quais medidas anunciadas nesse pacote você considerou mais promissoras e outras que parecem aí precisar de mais detalhamento, orçamento ou mesmo de capacidade operacional para sair do papel? Bem, os 4 eixos se enquadram no que você acabou de escrever. Ela é uma manifestação de interesse. É positiva nesse sentido? Sem dúvida. Pela primeira vez, o governo Lula vai na direção correta. Eu participei como especialista na comissão da PEC da Segurança, para dar um exemplo. Então, quando o texto chegou, era um texto que tratava sobre controle político da polícia, não era um texto que tratava de segurança. Ele foi todo reformulado na comissão pelo relator Mendonça Filho e virou um texto sobre segurança. E ele trata desses 4 eixos, por exemplo, lá dentro. O governo se negava a tratar isso até a chegada do ministro Wellington Dias. Quando o ministro Wellington Dias chegou, a negociação que houve, nós negociamos ali em 2 semanas mais do que os 8 meses anteriores. Qual foi a grande mudança? O ministro Wellington Dias estava realmente olhando para a segurança, para as deficiências. E aí nasceu o diálogo. Eu vejo esse texto um pouco como desdobramento disso, né? Esses 4 eixos, eles tratam de elementos que estão previstos na PEC, a serem desenvolvidos, por exemplo, a questão da lavagem de dinheiro, a questão do enfrentamento ao tráfico de armas, são alvos da questão do regime especial que o relator Mendonça Filho criou,
autorizando a constituição de um regime especial para isso. Então, eu diria que esse plano, inclusive, tem essa manifestação de interesse, ela está olhando para o lugar certo, considerando, inclusive, a aprovação da PEC. Mas, nesse momento, ela é apenas manifestação de interesse, é um decreto. Ainda falta, não é que falta alguma coisa, falta tudo, né? Falta definir quem são os operadores desse plano, o custo específico desse projeto, o cronograma de implementação, né, os testes, mas, enfim, eu sempre prefiro olhar o copo cheio, né? Que bom que nós temos uma primeira manifestação que você pode discutir, criticar, mas ela existe. Melhor, o triste dessa história é que está chegando agora no apagar das luzes do governo. Praticamente não tem nada aí que vai poder ser efetivamente realizado para mudar o contexto do crime organizado. Esses 4 eixos. O que eu queria destacar de muito positivo, talvez aquilo que tem efeito imediato, é o que não está descrito como eixo, mas é o que foi apresentado como uma linha de financiamento para os estados e municípios na casa dos 10 bilhões. É uma linha de crédito, na verdade, é um empréstimo para os estados e municípios, especificamente para o desenvolvimento das políticas de segurança e a compra de equipamentos. É um crédito do BNDES na casa dos 10 bilhões para estados, municípios e Distrito Federal. Isso é muito importante, porque a segurança é cara, ela tem um custo instalado altíssimo, então os estados e agora os municípios que estão constituindo guardas e logo constituirão polícias municipais, eles têm um custo de salário, previdência, manutenção altíssimo. Basicamente, o que sobra para investimento? O que vem de crédito ou investimento de fora, por meio de emendas ou por meio de programas do governo federal. Esse valor de 10 bilhões é algo em torno de 7 ou 8 vezes maior do valor do Fundo Nacional de Segurança Pública do ano passado. Ele vem de um outro fundo, que é o Fundo Nacional de Investimento em Infraestrutura Social, então ele não concorre com o fundo que hoje já existe e atende uma demanda, por exemplo, do Conselho Nacional de Secretários de Segurança, que há muito tempo vem pedindo isso. Então, eu aponto isso. Se ele tiver execução, o decreto ainda não foi disponibilizado, né? Se ele tiver execução imediata do ponto, aquele município e estado que tem uma estrutura pronta já pode executar, eu entendo que é a medida mais relevante do pacote. Pergunta tá dentro aí do que você já estava comentando, mas é que a gente sabe que vários especialistas, eles frequentemente apontam que políticas de segurança que são focadas só em repressão, elas têm um efeito bem limitado. Pelo que foi apresentado até agora, esse programa do governo está conseguindo equilibrar repressão, inteligência e prevenção? Ou, pelo que você percebeu, ainda lacunas importantes nessa estratégia do governo? Essa divisão entre prevenção e repressão, ela é uma divisão didática, né? Porque na hora de construir uma política pública, ela sempre tem os dois elementos que é difícil definir a fronteira. Eu vou dar um exemplo. Quando para lidar com violência doméstica, o principal recurso é você ter um instrumento ali de monitoramento da evolução da violência. Então, quando passa de uma ameaça para uma agressão ou para uma tentativa de homicídio, tem que ser acionado rapidamente recursos de dissuasão ao agressor. Então, ameaçou a vítima, ele já entra com uma medida protetiva, por exemplo, para ficar afastado 100 metros dela e assim por diante. Isso é repressão ou isso é prevenção? Né? São as duas coisas do ponto de vista da execução da política. Então, nesse sentido, eu vejo que a questão mais importante é quais problemas criminais ou quais problemas públicos foram eleitos como prioridade. Focar na questão financeira está correto. Eu li aqui alguma coisa ligada, principalmente quando fala do tráfico de armas e munições, ele fala da questão de coibir a cadeia logística, está corretíssimo, né? O grande ausente nesses 4 eixos aqui são os produtos legais que são explorados, os chamados mercados ilícitos. Então, o setor de combustível, o setor de veículos, o setor de peças de veículos e veículos, o setor de eletrônicos, em especial os celulares, o cigarro, todos esses setores já foram invadidos por organizações criminosas que operam como se fossem empresas. Então, não pode estar fora de um plano nacional de segurança. Você tem, por exemplo, defensivos agrícolas que hoje, em alguns estados, a empresa que mais atende o agronegócio são empresas ligadas ao crime organizado pelo contrabando, a falsificação desses produtos. Então, a eleição de quais problemas criminais focar
e construir um modelo que atenda toda a cadeia criminal é a questão mais importante. Toda a evolução, quando eu falo a cadeia criminal, eu quero dizer a evolução, né? Tanto, assim, o exemplo que eu dei da violência doméstica, a ameaça chegando até o homicídio, você não precisa esperar chegar ao homicídio para fazer, você tem que aplicar dissuasão a ele de maneira muito clara a esse agressor, de que seja qual for o ato que ele for tomar, né, neste setor, nesse problema, a resposta vai ser rápida e eficiente do Estado, no sentido de aprisioná-lo. Isso tem que ocorrer para todo o problema criminal que nós, como nação, vamos eleger como prioridade. Esse é o foco. Se a prioridade é essa ou é só essa, é uma discussão a ser feita. Eu já citei algumas que deveriam estar aí e não estão. Mas, por outro lado, definir prioridades, declarar isso é positivo, né? João, um assunto que é tão politizável, ter alguém que vai trazer uma visão tão certeira quanto a sua é sempre uma vantagem, principalmente em ano eleitoral, em que a gente sabe que segurança pública vai se tornar, como sempre é, um dos principais assuntos. Então, muito obrigado por participar aqui no Agora Metrópolis. Quando tiver mais para falar sobre esse pacote, pode voltar aqui com a gente. Eu fico à disposição e foi um prazer participar.